RIC Mais Notícias. E nós começamos com a informação do momento. O ex-deputado federal Luciano Pisato, secretário de Assuntos do Paraná em Brasília, foi encontrado morto agora de manhã num hotel em Brasília. As informações, Mark. Segundo a assessoria de imprensa do governo do estado, ele sofreu um mal súbito nesta madrugada em um hotel da capital federal. Nascido em Curitiba em 1957, Pisato formou-se em engenharia florestal pela UFPR. Foi deputado estadual por um mandato e federal por 4 legislaturas. Presidiu a Companhia Paranaense de Gás, a Compagás. Especialista em direito socioambiental, publicou diversos trabalhos sobre questões do meio ambiente. Pisato deixa a esposa e 3 filhos, portanto, segundo a assessoria de imprensa ligada à governadora, a vice-governadora Cida Borghetti, ele sofreu um mal súbito essa madrugada e faleceu em um hotel em Brasília. Ele acompanhava a vice-governadora em um evento em Brasília, em uma agenda em Brasília. Era muito próximo dela, Daniel, inclusive era cotado para assumir uma secretaria num possível futuro governo de Cida Borghetti a partir de abril. Luciano Pisato, que estava no comando desse escritório do Paraná em Brasília, é um político tradicional aqui do estado, tinha 60 anos de idade, morreu jovem. O corpo está sendo trazido ainda agora de manhã, lá de Brasília, aqui para o Paraná, e ainda não há informações a respeito do funeral de Luciano Pisato, ex-deputado, secretário do Paraná, em Brasília. As informações que são atualizadas indicam que ele teria sofrido um infarto que levou à causa dessa morte. Então, daqui a pouco, todas as informações aqui no RIC Mais Notícias. 7h10. Vamos ao nosso noticiário da rotina do dia a dia. E o RIC Mais Notícias, o nosso jornal, vem alertando e chamando a atenção há muito tempo de que o STF está prontinho para fazer o serviço para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não venha sendo preso. Não venha a ser preso. O noticiário todo aponta a prisão do Lula, e nós estamos na contramão esse tempo todo, dizendo que o Supremo fará o serviço. Ontem acabou não ocorrendo a reunião entre os ministros lá na capital federal, mas ao que tudo indica, hoje, no plenário da Suprema Corte, a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, será fortemente pressionada por aqueles magistrados que querem a mudança na jurisprudência. Diga lá, Mark. Exatamente, Denian. Antes de mais nada, vamos só explicar aos ouvintes que o ex-presidente da construtora Engevix deve fazer agora pela manhã o exame de corpo de delito no ML de Curitiba. Depois, ele será levado para o Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana, onde estão outros presos da Lava Jato, como o ex-deputado Eduardo Cunha e o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O executivo teve a execução de pena determinada ontem pelo juiz Sérgio Moro, e isso ocorreu 4 dias depois do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre negar o último recurso possível em segunda instância. Gerson Almada foi condenado a 34 anos de prisão por ter pago 15 milhões de reais em propinas para que a empreiteira fosse beneficiada em contratos com a Petrobras. Por que isso é importante? Porque a situação dele é bem semelhante à de Lula. O mesmo Tribunal de Porto Alegre, a mesma turma, inclusive, condenou o petista a 12 anos de prisão no caso do triplex do Guarujá e pode julgar o recurso do ex-presidente na próxima segunda-feira, dia 26, quando a turma tem agenda, tem pauta marcada. Caso os desembargadores neguem por unanimidade o recurso do ex-presidente e mantenham a condenação, o juiz Sérgio Moro pode determinar a prisão de Lula no mesmo dia. Se for unânime, a própria ata da reunião já serve para o juiz Sérgio Moro poder decretar a prisão. E aí o STF lá em Brasília corre, Denian, para fazer o serviço, como você bem disse, antes do dia 26, que é a data que será julgado o recurso de Lula em Porto Alegre. O que deve acontecer hoje à tarde no STF? Os ministros vão tentar obrigar Carmen Lúcia a pautar uma manobra para tirar Lula da cadeia e enterrar
à Lava Jato. Aí não se sabe se vai ser o Celso de Mello ou o Marco Aurélio, mas eles vão apresentar aí uma ADC que impede a prisão de condenados em segundo grau. Uma ação direta de constitucionalidade que impede a prisão em segundo grau, e quem seria o maior beneficiado, primeiro da fila, o próprio Lula. Então isso deve acontecer hoje à tarde, inclusive a expectativa é que tenha lavação de roupa suja em plenário, Denian. Os ministros estão nervosos com Carmen Lúcia. Quem circula pelos corredores do STF, nossos colegas repórteres lá de Brasília comentam que ela está isolada. Todos os ministros querem julgar a questão da prisão em segundo grau para possivelmente, ninguém fala abertamente, né? Mas no bastidor, salvar Lula da cadeia. A ministra Carmen Lúcia, ela luta pela própria biografia. A ministra Carmen Lúcia é uma mulher séria que alcançou o status de ministra do Supremo Tribunal Federal por indicação do ex-presidente Lula e nunca se deixou curvar por pressões dessa natureza. E não há precedentes na história republicana de que um presidente do Supremo Tribunal Federal viesse a ser constrangido publicamente para pôr algo em pauta de votação. A ministra Carmen Lúcia disse que não faria juízo de casuísmo, de que não iria apreciar uma matéria às vésperas da prisão de um réu, que é o que tenta fazer Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Esse quinteto, em particular, tenta votar de qualquer maneira a mudança da jurisprudência. Um juízo de casuísmo para atender a um réu, Lula. A ministra Carmen Lúcia não terá forças para esta queda de braço. Se essa discussão for levada a plenário, com esta lavação de roupa suja, que é o que se projeta que deva acontecer hoje no plenário da Suprema Corte, lamentavelmente, a presidente do STF não resistirá. E esta matéria sendo pautada, o serviço será feito. O ministro Gilmar Mendes vai mudar a sua compreensão anterior e passará a ser a condenação em trânsito em julgado, com o trânsito em julgado, depois de esgotados todos os recursos, a data de início do cumprimento da pena. Com isso, Lula não irá para a cadeia, ninguém irá. Os criminosos do colarinho branco, que têm dinheiro para pagar os advogados mais caros do país, vão protelar a sua condenação. Todos aqueles da Lava Jato, presos em segunda instância, acabarão soltos. E mais do que isso, o Instituto da Delação Premiada vai para o espaço. A Lava Jato será enterrada e nós nos firmaremos de uma vez por todas como o país da impunidade. O Brasil, lamentavelmente, é uma república bananeira. Isso aqui é uma piada. Esse país é uma vergonha. Isso nos dá desânimo de sair de casa. Nós vamos fazer um julgamento na Suprema Corte, ao que tudo indica, para livrar um da cadeia e depois disso matar a Lava Jato e transformar a cadeia cada vez mais num ambiente apenas para pobretão e pobre. Preto, prostituta, gente que não tem dinheiro para contratar uma boa defesa jurídica. É incrível, mas era previsível. Toda a força à ministra Carmen Lúcia. Mas eu acredito de que ela vencerá a queda de braço? Não, jamais acreditei. O ouvinte desse jornal sabe quantas e quantas vezes eu e o Mark falamos aqui, olha o serviço, olha o serviço, olha o serviço. E ao que tudo indica, será feito o serviço. Eu espero verdadeiramente estar errado. Mas, né? Você tem alguma fé, Mark? Nenhuma, Denian. Eu lembro aqui, Denian, uma das maiores mentes paranaenses em direito penal, Rodrigo Chemin,
e ele escreveu um livro sobre a Operação Mãos Limpas, que é a Operação Lava Jato que aconteceu na Itália um tempo antes. E ele alerta no livro para quem quiser ler com letras garrafais. A Mãos Limpas não tornou a Itália menos corrupta. E o mesmo caminho o Brasil segue. Tanto que o Berlusconi, que é um dos atores principais lá, é o Lula deles, vamos dizer assim, está concorrendo a quase eleger o presidente. Agora, o que acontece é o seguinte. O livro relata, Daniel, que a Mãos Limpas sofreu exatamente com isso. A classe política se reorganizou e aprovou leis que enterraram a operação. O Brasil, infelizmente, segue para o mesmo caminho. Você lembra que o Lula falou que a Suprema Corte era covardada naqueles áudios? É, acovardada diante dele. Exato. Agora tá explicado, né? Agora não está mais acovardada na visão do Lula, deve-se saber o motivo, né? Agora, se o Supremo for apreciar essa matéria de quando deve iniciar o cumprimento da pena, a ministra Carmen Lúcia, se não conseguir segurar, que ponha em discussão o HC do Lula. Que não discuta uma ADC, que é uma ação de controle concentrado de constitucionalidade. Que é uma ação declaratória de constitucionalidade. Uma discussão no sentido amplo de que pegaria todo mundo. Que se discuta, então, o caso concreto do Lula. Discuta o Lula. Quero ver a cara do ministro votando. É fácil se esconder atrás de uma ADC e você dá o discurso. Não, eu estou decidindo em abstrato, não é um caso concreto. Estou julgando aqui no sentido geral. Não para o Lula, mas que valha para todos. Isso é uma garantia de todos. Não dá ao Supremo Tribunal Federal a chance de uma discurseira mentirosa. Se for para votar, que vote o HC do Lula e decida o do Lula, porque é para isso que o Supremo está mobilizado. O Supremo se mobilizou para tirar o Lula da cadeia, porque a cana dura estava batendo a porta. O julgamento do Tribunal Regional Federal, que o Mark nos chama a atenção aqui, estava marcado para segunda-feira da semana que vem. A partir daí, a qualquer momento, o juiz federal Sérgio Moro poderia mandar recolher o Lula ao cárcere. O Supremo tem pressa. O Supremo está pressionado pelo tempo da cadeia do Lula. Então, se fosse para votar para julgar uma ação declaratória de constitucionalidade, não precisava essa velocidade inteira. Calma. Julga aí. Deixa a coisa andar. Mas não, né? Toda essa mobilização na capital federal, dentro da Suprema Corte, é para poupar o pescoço do ex-presidente, não é? Então que se vote o HC dele. Dele. E que não se arrume um subterfúgio para decidir a questão por via transversa. Denia, e o regimento interno do STF permite que a Carmen Lúcia decida isso. Ela, como presidente, pode definir a pauta. Ela pode decidir questões de ordem ou submetê-las ao tribunal quando entender necessário. Então a Carmen Lúcia pode obrigar isso. Ela pode ter a pressão lá, pode não resistir à pressão, porque ela está sozinha, isolada, mas ela pode. Então vai pautar o HC do Lula. Isso ela pode fazer. A ministra Carmen Lúcia recebeu só ontem 7 mil e-mails. 7 mil mensagens de apoio do povo brasileiro. Eu só queria ter fé que ela pudesse resistir. Pois é, hoje, pro pessoal de Cascavel e Ponta Grossa, eles precisam ficar ligados hoje no programa Os Pingos nos Is, porque vai ter uma entrevista exclusiva com a ministra Carmen Lúcia. Ela estará lá nos estúdios da Jovem Pan dando uma entrevista exclusiva. Então, pessoal de Ponta Grossa, Cascavel aí, fiquem ligados que hoje tem entrevista hoje. Em São Paulo? Na Jovem Pan São Paulo. Não vou dizer que eu duvido, porque eu duvido. Porque pode ser que ela fale por telefone. Não creio. Não. Mas enfim, liga aí. A não ser que está sendo gravada. Ou pode dar entrevista por telefone. Ou o Pingo nos Is vai ao Supremo Tribunal Federal. Mas hoje, a ministra Carmen Lúcia estará sentada no plenário da Suprema Corte. E não no estúdio da Jovem Pan em São Paulo. Não estará. Mas enfim, o pessoal se liga aí para ouvir a Carmen Lúcia,
Pode ser que ela dê uma entrevista lá dentro do Supremo, com transmissão e tudo bem. Mas não creio. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Para quem está chegando agora, a notícia da manhã é o falecimento do secretário de Assuntos do Paraná em Brasília, o ex-deputado federal Luciano Pisato. Pisato teve um mal súbito e morreu num hotel da capital federal. O corpo será trasladado ainda agora de manhã da capital federal para Curitiba. Luciano Pisato era homem de confiança da vice-governadora Cida Borghetti. Cida está às vésperas de assumir o comando do governo do Paraná e Pisato ocuparia uma secretaria de destaque no estado do Paraná. A morte de Pisato ainda necessita de maiores informações. A gente tem atualização agora. Diga, Marcos. Exatamente. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal, uma testemunha que estava no hotel disse que ele tinha histórico de problemas cardíacos e sofria de diabetes, vindo a ter um mal súbito logo ao deitar na cama. Ainda conforme essa testemunha, ele caiu da cama, bateu a cabeça na cômoda, ao lado e cortou a testa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi chamado, tentou reanimá-lo, mas não conseguiu. Em depoimento à Polícia Civil, que fez uma perícia lá no local ainda durante a madrugada, a testemunha disse que pediu socorro aos seguranças do hotel. Foi um subgerente quem acionou os militares e o SAMU. Quando eles entraram no quarto, encontraram Pisato praticamente morto e tentaram reanimá-lo com massagem cardíaca por várias vezes. O atestado de óbito foi registrado pelo SAMU e o corpo encaminhado ao IML de Brasília. Tudo isso aconteceu por volta da 1h15 da manhã de hoje. Muito bem, essa é a informação da manhã, é a notícia do dia no mundo político. A morte do ex-deputado e atual secretário do Paraná em Brasília, Luciano Pisato. 7h29. Antes de irmos adiante no nosso noticiário, a prioridade sempre é do ouvinte. Marque. Olha só, Denil, os ouvintes aqui estão participando sobre a questão lá que o STF pode hoje livrar o Lula da cadeia. O Johnny do Sítio Cercado diz que é um absurdo o Lula mobilizar tudo isso lá no STF. Já o ouvinte telefone final 0826 dizendo que Lula ainda pode conseguir ser o próximo presidente. Dá até um desânimo trabalhar, diz o ouvinte. Também tem a participação aqui do Elcio Koleski. Ele diz, Dani, que na opinião dele a pressão sofrida pela Carmen Lúcia vem do povo brasileiro e que o sucesso da caravana do Lula comprova isso, disse o ouvinte aqui. Não, tudo bem, eu acho que o Elcio Koleski e os demais ouvintes petistas, que são sempre muito bem-vindos a esse jornal, eu acho que uma coisa é você fazer torcida organizada, ser apaixonado, cegueira de paixão, tá tudo bem. E não há democracia sem pluralismo político, e eu respeito demais a posição ideológica de cada um, de todas as pessoas. Mas uma coisa é o fato e outra é a fantasia. E o Elcio tá na fantasia. Precisa acordar pra vida. O que tá acontecendo no Supremo Tribunal Federal é um juízo de casuísmo. Uma parte do Supremo quer discutir, neste momento, a questão da jurisprudência do início do cumprimento da pena para tirar uma pessoa da cadeia. E, de quebra, melar a Lava Jato. Nós estamos diante de um movimento contra o Brasil. O que está em curso é algo contra o país. Esqueça o Lula. Apaga da tua cabeça o Lula. O Lula é o personagem da vez. Mas o que vai acontecer é você impedir o sucesso da Lava Jato daqui em diante, soltar aqueles que já estão e eliminar é a vitória do Brasil que não presta. É a vitória da organização criminosa contra a gente que trabalha e produz riqueza para esse país. Você que está aí no teu carro, você que está no seu carro indo trabalhar, você que está levando seu filho para o colégio, você que já está no seu local de trabalho, você é o trouxa, o otário. Eu sou o otário do lado de cá do rádio. Você é o otário aí desse lado do rádio.
Nós dois somos os otários. Os espertos são eles. Porque eles vão construir uma estratégia para que eles escapem da prisão, para que eles escapem de condenações posteriores e para que a prática corrupta do país se perpetue e a gente seja derrotado. A real é essa. Aqueles meninos idealistas do Ministério Público Federal, já era. Decisões como a do juiz federal Sérgio Moro e dos desembargadores lá de Porto Alegre, também. O Supremo se encaminha para fazer o serviço. Dani, a Giovana Dumbará e a Gisele de Cercado perguntam a mesma coisa. Se mesmo julgado, e se for liberado da cadeia lá pelo STF, Lula pode ser candidato? Não, isso não. Isso não. O ex-presidente Lula não disputará a eleição, porque a lei da ficha limpa é muito clara. Quem tem condenação criminal por órgão colegiado, que é o caso do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não será candidato, tem o seu registro de candidatura negado pela Justiça, e isso acontecerá. Mas não é nem essa a discussão, porque o Lula vai discursar, vai lançar seu registro de candidatura, vai agitar, vai comprometer a democracia brasileira. Nós estamos diante de um momento cinza da nossa história. Terrível, lamentável. Eu vou assistir hoje de tarde o STF. Eu vou parar na frente da TV hoje. E vou ligar a televisão. Hoje tem Denian diante da TV Justiça. A tarde inteira. Eu quero ver. Tomara que eu esteja errado. Torço verdadeiramente. 7h34. E aí, Mark? Tem mais ouvintes participando aqui sobre essa questão do ex-presidente Lula sendo acompanhada pelo STF. Final telefone 2067 também faz uma pergunta interessante, dizendo: se for revogada a prisão em segunda instância, abre as portas para todos os presos, inclusive Cunha e Cabral? Abre, óbvio. Só que só tem que cuidar o tipo de prisão, tá, gente? Se for prisão preventiva, aí é outra coisa, prisão cautelar, tá? Se for prisão preventiva, daí a pessoa continua presa. Que é o caso do Cabral, por exemplo. Quem está em prisão preventiva continua preso. Aquele que está preso cumprindo decisão condenatória de segunda instância, esse será solto. A gente vai abrir as portas da esperança para a criminalidade. Vamos falar do Agnaldo Timóteo. Eu ia falar isso, Denian. Os ouvintes estão cobrando isso. A gente viu o vídeo do Agnaldo pedindo desculpas. É muito mais divertido falar do Agnaldo Timóteo. Não tem a vinheta aí, Terribas? Eu não faço média, seus miseráveis! Ele pediu desculpa para os miseráveis. O cantor Agnaldo Timóteo resolveu pedir desculpas para os curitibanos, catarinenses e gaúchos. Lembrando que em um vídeo postado por ele, ele ofendeu as populações do Sul e a gente repercutiu aqui. Ele chama o pessoal do Sul de elitista, ingrato e babaca. Isso ao defender o ex-presidente Lula. Os xingamentos viralizaram e o cantor resolveu então postar outro vídeo para se retratar. Vamos ouvir. Bom, eu estou aqui para me retratar da minha conduta irresponsável, babaca, grosseira, relacionada aos povos do Sul. Em particular, peço perdão aos habitantes de Curitiba. Quero que vocês saibam que a minha parte grosseira partiu das grosserias que recebi. Não tinha e não tenho o direito de ser desrespeitoso com nenhum dos meus concidadãos brasileiros. Evidentemente que a minha reação grosseira partiu de muitas agressões que recebi. Isso não pode ser generalizado. Com a repercussão do caso, o líder do governo na Câmara Municipal, vereador Pier Petruzziello, disse em plenário que faria uma moção de repúdio contra Timóteo. Agora, o cantor diz que vai pedir desculpas também ao Legislativo Municipal. Até agora, o Barbudinho ontem me mandou um vídeo muito preconceituoso. Mas eu provoquei isso. Então eu vou mandar uma carta para o presidente da Câmara Municipal de Curitiba, pedindo perdão pela minha insensatez, pela minha falta de percepção do que estava fazendo. Mas eu gostaria muito, verdadeiramente, que nós brasileiros pudéssemos ter conhecimento das coisas que acontecem nesse país, as coisas boas. Me perdoe pela minha explosão, me retrato pela minha explosão,
Senhoras e senhores, foi realmente uma conduta absolutamente ignorante. E eu não me perdoo por isso, espero que vocês me perdoem. Um abraço, bom dia. Como a gente ouviu, Denê, Timóteo se diz arrependido e admite que sua postura foi desproporcional, mas ele continuou afirmando que a reação foi por causa de agressões que recebeu, e no vídeo completo ele chega a elogiar, ainda que veladamente, o governo Lula, dizendo que teve obras no Sul, enfim. Ele continua defendendo Lula, só pediu desculpa aos curitibanos. Tá desculpado, Timóteo. Tá desculpado. Tá bem, pediu desculpa de verdade. Pedido de desculpa foi de verdade? Foi de coração? Me parece que foi. Tá desculpado, Aguinaldo. Vida que segue. Mas a vinheta... Ah, desculpa. Aguinaldo, gente... Não faço média, seus miseráveis. A gente te desculpa. Tá tudo bem, segue a tua vida, faz os teus shows. O povo do Sul não é rancoroso, não. A gente entende que o ambiente da rede social, às vezes, as pessoas se exaltam. Está desculpado. Está verdadeiramente desculpado. Ninguém vai pegar mais no teu pé. Eu entendi que você se considera errado pelo exagero. Tá tudo bem. Mas a vinheta, Aguinaldo Timóteo, essa vinheta, ela é eterna. Eu não faço média, seus miseráveis. Não tem jeito, Aguinaldo Timóteo. A vinheta é nossa. Não é, Marcos Souza? Não tem jeito, né? Eu tô dando risada aqui com os memes que os ouvintes estão mandando sobre a situação dessa e de outras questões também, Denê. Diz que o pessoal do Rio Grande do Sul tá nervoso com os militantes do PT. Você viu os memes, não? Diz que teve um militante petista que apanhou de chicote. Não é mentira, tem a foto. O pessoal de Bagé lá e de Santana do Livramento estão pé da vida, pra não dizer outra coisa, com as manifestações pró-Lula. Santana do Livramento fica onde, Denê? Santana do Livramento fica na fronteira com o Uruguai, lá no sul do Rio Grande do Sul, quase caindo pelas barrancas. Santana do Livramento é uma fronteira seca. Do lado de cá do Brasil é Santana do Livramento, do lado de lá da fronteira é Rivera. Uma vez, Mark, eu era gurizão feito tu, mais jovem, era guri feito Terribas. Fiz uma reportagem que eu comprei uma pistola, um revólver, e entrei no Brasil de arma na cinta em Santana do Livramento. Tranquilo. Moleque. Foi uma reportagem pra Planeta Xuxa. Santana do Livramento é fronteira. E como toda fronteira, tem os problemas de fronteira. Não é a fronteira nossa aqui, do Paraguai, que é muito mais permeável ao crime, mas é fronteira, e como toda fronteira tem os problemas de sempre. Daniel, o pessoal aqui não tá concordando contigo não, viu? Não estão perdoando o Aguinaldo Timóteo, não. O Arthur aqui, final telefone 7460, diz que palavras jogadas ao vento não voltam mais. Já o Fernando, dizendo que o Aguinaldo Timóteo ganhou o Ibope que queria e agora pediu desculpas. Mas deixa eu falar uma coisa sobre final desculpa. Telefone, só um pouquinho, Daniel. 6033 diz que não desculpa, 1303 não desculpa, 7818 não desculpa, enfim, o pessoal tá revoltado aqui. Posso justificar a questão da desculpa? Quando a desculpa é verdadeira, quando o pedido de desculpa é verdadeiro, você pode não desculpar se você não achar que é verdade. Mas se for verdade, desculpa. Desculpa sim. Por que você tem que carregar o ódio, o rancor? A pessoa te pediu desculpa por algo que ela verdadeiramente se arrepende. Se compromete a não fazer novamente. Você é Deus? Não, mais do que Deus, porque Deus perdoa. Se o perdão for verdadeiro, para alguns sequer penitência precisa. Para os católicos você se penitencia. Para os cristãos, os evangélicos, por exemplo, um pedido verdadeiro de perdão, isso leva ao perdão de Deus. Você se redime dos seus pecados, digamos assim. Qual o problema do Aguinaldo Timóteo se arrepender do que disse e pedir desculpa? E por que nós não podemos perdoar o sujeito? Por que não? Porque ele uma vez falou e pelo que ele falou ele vai ser massacrado eternamente pelo que ele disse?
Me pareceu, tô falando sério, e olha que eu desci o sarrafo no Aguinaldo Timóteo aqui no microfone. E, pô, ele disse assim, pô, eu não me perdoo, me arrependo do que eu fiz errado. Pô, fez errado, pediu perdão, gravou um vídeo lá, espalhou o vídeo. Tá perdoado, Aguinaldo. Mas a vinheta vai ficar, mas tá perdoado. É que assim, tem muita gente que finge, eu sou do bem, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Enche a boca pra se dizer que é bom, mas não perdoa. O perdão é um privilégio das pessoas de coração verdadeiramente bom e honesto. Só perdoa quem tem capacidade de perdoar, de se colocar no lugar do outro. Dá uma pensada nisso aí, ouvinte, do outro lado. Você não quer, você pode não ter se convencido com o Aguinaldo Timóteo, aí tudo bem, tem que perdoar mesmo. Mas se te pareceu verdadeiro o pedido de perdão, perdoa. Faz tua vida ser mais leve. Não carrega ódio, não. Denis, mas é que o problema é que as palavras do Aguinaldo não tocaram os ouvintes. O Emerson, por exemplo, diz que é falso moralismo, que ele foi orientado pelos advogados. O Erzon Chaves, pela live, também não achou verdadeiro. A Andréia Cos, Fabiano Reis, a Miriam Cetrini, todo mundo achando que foi falso o pedido de desculpa. Ah, bom, aí é diferente, né? Se você não acredita no pedido de desculpa, aí tudo bem. Mas se você acredita, perdoa. Perdão é tão bonito. Você não perdoa, Terribas? Eu perdoo, mas sabe que eu perdoo ele? Não, mas não ele. Assim, eu digo na tua conduta de vida, assim, você Sim. perdoa. Quando é que você falou, se realmente toca e te fala a verdade, daí você tem que relevar também, né? Às vezes a pessoa tá na cabeça quente ali, falou uma porcaria. Por exemplo, ele falou que tinha muita gente atacando ele. Então o cara fica meio desnorteado. Chumbo trocado, né? É. Se tem alguém te atacando toda hora, ali, te enchendo o saco, você vai uma hora estourar. Eu sou grato ao Aguinaldo Timóteo. Ele nos deu uma vinheta Ele maravilhosa. Ele só gritou porque... Faço média, seus miseráveis. Denis, por agora isso. tem o Léo de Curitiba aqui que vai te deixar numa situação delicada. Ele pergunta, Denian, você fez esse discurso aí que perdoa e tal, e ele pergunta, se o Lula te pedir perdão, você o perdoa? Mas ele não tem que pedir pra mim. Ele tem que pedir para o país. Se ele assumir o crime e pedir perdão, tá perdoado, Lula. Assume o crime, Lula. Eu te perdoo. Assume aí. Sabe, ele vai assumir, Mark? Acho que não. Né? Não, porque ele se diz a alma mais honesta do Denian, mundo. perceba que ele não nega o crime. Você já viu o Lula negando o crime? Ele fala que não tem prova. Ele pede pra apresentar prova. Mas eu nunca vi o Lula falando que não cometeu o crime. Não, mas o Lula fala, eu sou a alma mais honesta deste país. Ele fala indiretamente. Mas ele não nega o crime Não, diretamente. não nega. Ele pede a prova. Alguém precisa ler pro Lula. Talvez ele tenha preguiça. Porque ele tem preguiça. Ele disse que ele não lia. Uma vez perguntaram pro Lula se ele lia. Ele disse que não lia porque tinha preguiça. Lembra? Dessa entrevista histórica do Lula? Sim. Talvez ele tenha preguiça de ler o próprio processo. Na revista Playboy, não foi? Foi. Ele tem preguiça de ler. Mas alguém podia pegar e ler pro Lula o processo. As provas estão todas lá. Né? É que eu conheço várias pessoas. Não tem prova. Lê o processo? Não. É porque daí se você não quer ler, daí já era. Vamos pro intervalo? Que esse papo ficou meio Missão Impossível. Ficou legal. Ficou meio Missão Impossível, coisa de perdão e Claro, tal. velho. a participação aqui. Claro, sabe por Ficou quê? meio coisa de relacionamento do Não Missão Impossível. não é, Terribas. Isso é Como é que é o nome verdade. da É apresentadora? quarta-feira! Como é que é o nome dela? quarta-feira! Lígia Mendes? Lígia Mendes. Mas é verdade isso. É verdade. O que eu pergunto sempre é: não há pessoas que se colocam acima de Deus? Tem. Tem, né? Poxa. Agora, tu não acreditou no Aguinaldo Timóteo, não precisa perdoar, não. É que, sei lá, eu acreditei. Então, vida que segue. Bola pra frente. Voltamos depois do intervalo. Sabe qual que é o meme que mais chegou aqui agora? Tem uma foto do Aguinaldo com um terno azul, sei lá. Bom dia, povo do Sul. Já viu esse? Esse é muito bom. O Aguinaldo Timóteo ganhou espaço na É o que ele queria, virou que era o meme. que ele queria. Vambora, E o menino. Aguinaldo Timóteo é muito Bora, ruim. menino! Os ouvintes estão pedindo duas vinhetas. Ele Oi. e o Bom Dia, Ei, claro. mas dia, escuta antes da vinheta. Preciso contar um negócio. Ontem, conhece o Mark Souza? Ah, Terribas, conhece? conheço. Tem cara de anjinho, né?
Essa cara de guri, de anjinho. Ele me mandou um vídeo ontem no WhatsApp. Os ouvintes que me mandaram, só de uma compartilhei. entrevista do Agnaldo Timóteo ao programa da Luciana Gimenez na Rede TV. E aí tem um cara lá, um outro participante do programa, tipo o sofá da Hebe. Tem um outro participante, o Agnaldo Timóteo e o Jair Bolsonaro. No mesmo programa, imagina. Ancorado pela Luciana Gimenez. Meu senhor. E aí o entrevistado é um gay. E aí o gay diz assim... você tá querendo dizer ao Bolsonaro que o Bolsonaro é preconceituoso. Você não tem problema nenhum de me assumir gay. E o Agnaldo também não. E a ponta do Agnaldo. Aí o Agnaldo Timóteo, eu não me assumo coisa nenhuma. Peraí, menino, eu não sou gay não, menino. Eu não sou. E aí fica o cara... Não, me desculpa. Esse Mark Souza. Não, os ouvintes estão mandando aqui o vídeo, ó. Todo mundo já tem esse vídeo. O pessoal do celular aí. Esse Mark Souza. Não, mas é muito bom. A reação do Agnaldo Timóteo é muito bom. Então... Rick Mais Notícias. Rick, mais notícias aqui na Rede Jovem Pan. O jornal hoje está muito cheio de informações. Para quem ligou o rádio agora, morreu esta madrugada o secretário de representação do Paraná em Brasília, o ex-deputado federal Luciano Pisato. Ele teve um mal súbito e o seu corpo será trasladado de Brasília para Curitiba ainda agora de manhã. Estamos também com o foco hoje, o foco do Brasil hoje é o plenário do Supremo Tribunal Federal, onde a ministra-presidente do STF, Carmen Lúcia, será duramente pressionada pelos ministros, um quinteto: Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Os 5 pretendem pressionar Carmen Lúcia a que ela coloque em discussão uma ação declaratória de constitucionalidade para que se mude a compreensão de quando inicia o cumprimento da pena no Brasil. Isso tem encomenda, visa tirar Lula da cadeia e acabar com a Lava Jato. Isso acontece hoje no plenário do Supremo. A imprensa nacional diz que Carmen Lúcia promete resistir, que Carmen Lúcia, se precisar, vai para o embate hoje no plenário do Supremo. Eu torço verdadeiramente pelo sucesso da ministra Carmen Lúcia, embora tenha pouca fé. Eu tenho torcida e nenhuma fé. Talvez o povo brasileiro venha a vencer uma. Falamos também aqui sobre o caso do Agnaldo Timóteo, que pediu desculpas. E agora vamos falar sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal que livrou o processo contra o governador do Paraná, Beto Richa, ligado à chamada Operação Publicano. Diga lá, Mark. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal resolveu, por maioria dos votos, extinguir o inquérito que investigava supostos repasses irregulares à campanha do governador Beto Richa em 2014. Os ministros entenderam que a delação premiada que baseou as investigações é nula, já que foi homologada por um juiz de primeira instância, sendo que Beto Richa tem foro privilegiado e a homologação deveria ter sido feita pelo Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal de Justiça. O inquérito investiga a cobrança de propina feita por um grupo de auditores fiscais a empresários. E, segundo o delator e ex-auditor fiscal Luiz Antônio de Souza, parte desse dinheiro teria sido destinado à campanha de Beto. O inquérito atual já estava suspenso por decisão do ministro Gilmar Mendes, que é o relator do caso. Gilmar Mendes aproveitou a ocasião para fazer críticas a problemas em delações premiadas. Acompanharam o relator os ministros Dias Toffoli, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. O último a votar foi o ministro Edson Fachin, que também foi o único a divergir dos demais. Para ele, a extinção é prematura e o conteúdo do inquérito poderia ser aproveitado desde que submetido ao STJ. Com a decisão de extinção, agora na prática, a investigação só pode ser retomada se houverem aí elementos novos para um novo inquérito. Em nota, o governador disse que o uso indevido dessas investigações causou muito sofrimento a ele e à família dele, mas que ele sempre confiou na justiça e continua acreditando nas decisões imparciais.
7 horas e 55 minutos, 7h55. Antes de irmos embora, ouvintes na Jovem Pan. Diga lá, Mike. Olha só, a Michele de Curitiba diz que ela fez um churrasco, Deninha, e usou a playlist lá do Rick Mais Notícias e ela arrasou na festa. Olha aí. Muito ó. boa a playlist. Que bom, hein? Muito boa. Também tem a participação aqui do ouvinte final telefone 0069. Eles querem falar do Aguinaldo, não tem jeito. Então. Dizendo que não tem perdão, ele foi hipócrita e mentiroso. Tem gente que acha, deixa eu dizer, tem gente que acha que ele foi verdadeiro quando acusou o povo do Sul e está sendo mentiroso agora que está pedindo desculpa. Se essa é a tua compreensão, se ele não te convenceu, não perdoa mesmo. Aí não tem perdão. Se o perdão te convenceu, perdoa, vai fazer bem pro teu coração. O que mais, Mark? Uma informação agora importante de última hora. Informação do blog O Antagonista. Informação importante. Carmen Lúcia avalia renunciar à presidência do STF caso a pauta proposta por ela não seja aprovada. Carmen Lúcia avaliou a possibilidade de renunciar à presidência porque quem decide a pauta é ela. Se os ministros insistirem em atropelar as suas prerrogativas para salvar Lula e enterrar a Lava Jato, ela pode recorrer a esse gesto extremo. Informação do portal O Antagonista. Carmen Lúcia, então, avalia renunciar caso os ministros insistam em votar essa ação direta de constitucionalidade que pode livrar Lula da cadeia. Se a ministra Carmen Lúcia fizer isso, ela estará emparedando os ministros do Supremo como o ato extremo que é possível que ela faça. Se a ministra Carmen Lúcia fizer isso, pela defesa da Lava Jato e contra um juízo de casuísmo, terá o meu respeito, a minha admiração, e eu não cansarei de elogiar quantas vezes for preciso o comportamento da ministra Carmen Lúcia. Hoje é o seguinte, é a corrupção e o crime contra a ministra Carmen Lúcia. Todo o apoio a ela, que ela tenha força de resistir. E se ainda assim o Supremo atropelar a ministra Carmen Lúcia, daí nós já sabemos de que, yes, nós temos banana. E deu. Hoje, imperdível a TV Justiça, hein? Ó. Imperdível. Será, hein? Será que a ministra Carmen Lúcia segura? Se ela segurar, sabe o que vai acontecer? Semana que vem, Lula preso. Se a ministra Carmen Lúcia segurar, o Lula será preso semana que vem. Se não, sabe quando que o Lula será preso? Nunca. Nunca. Acabou. Vamos embora? Vamos embora? Vamos embora. Então tá bom. Valeu, Terribas. Valeu. Terribas, você me perdoa pelas coisas que eu já te fiz de mal? Eu te perdoo. Mas eu nunca te fiz nada de mal. Você nunca me fez nada de mal, mas eu te perdoo. Então vamos embora. Nós voltamos amanhã com o nosso jornal e com informações atualizadas aqui na Jovem Pan a qualquer momento. Tchau, gente. Tchau, Mark. Tchau.